Vídeo de hoje do canal do Nicola traz duas informações extremamente importantes sobre Memphis Depay e Corinthians. Para completar, Rafael Leão respondendo sobre a possibilidade de defender o Corinthians. Vídeo de hoje ainda traz as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Rafael Leão respondeu sobre a possibilidade de jogar no Corinthians. O atacante português da seleção do seu país e também do Milan deu uma entrevista ao Podpah nas últimas horas e chegou a brincar afirmando que vai jogar no Corinthians. Importante registrar que depois disso o Igão perguntou se ele jogaria no Brasil. A resposta do atacante português: um dia sim, talvez, porque me identifico muito com a cultura daqui, com as pessoas e com o tempo. Não em São Paulo, que é muito frio, e no Rio, já no Rio de Janeiro só tem um clube em que eu gostaria de jogar, mas eu gostei muito do Corinthians. As pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas porque eu estou treinando para pré-temporada. O Corinthians, muito obrigado e estamos juntos. E a gente nunca sabe o futuro, mas desde já quero agradecer por eles terem aberto as portas para que eu pudesse treinar. Só para explicar e contextualizar tudo o que disse o Rafael Leão. Rafael adora o Brasil e passa férias com alguma frequência por aqui. E ele estava esses dias no Brasil e pediu para que o Corinthians abrisse as portas do seu centro de treinamento, até por isso os elogios ao Corinthians e à estrutura do centro de treinamento. Sobre o Rio de Janeiro, que ele gosta, e o time que ele disse que jogaria. Ao que tudo indica, parece ser o Flamengo. Rafael Leão já foi alvo de várias postagens vestindo a camisa do Fla, então tem essa questão que ele adora, de ter gostado muito das instalações do Corinthians e das pessoas, mas reclamando do frio em São Paulo. No Rio de Janeiro, ele imagina que não vai passar por essa situação, mas nada por agora. O Milan pretende negociá-lo numa operação de muitos milhões de euros. E a pergunta que eu deixo para você: Rafael Leão seria bem-vindo no futebol brasileiro? Faria sucesso por aqui? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians fez 3-0 no Remo na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, 2 gols de Yuri Alberto e 1 de Caio César. Depois da partida, Fernando Diniz foi perguntado sobre saídas e ele afirmou que não vai acontecer de o Corinthians vender André e Breno Bidon na mesma janela. Ou sai um, ou sai o outro, os dois em hipótese alguma. Duas informações importantes sobre Memphis Depay, Corinthians e a renovação de contrato. A primeira delas: se o Corinthians não conseguir renovar o contrato de Memphis Depay até sexta-feira da semana que vem, o Memphis só poderá atuar pelo timão assim que o clube regularizar a questão dos transfer bans. Só para lembrar que o Memphis tem contrato até 31 de julho. Se houver essa prorrogação do contrato durante o período de vigência desse atual vínculo, trata-se de uma prorrogação. Se não, se ficar, por exemplo, esse acordo para o dia seguinte, 1º de agosto, trata-se de um novo acordo. E aí o Corinthians não poderia registrar o Memphis Depay antes de pagar os 4 transfer bans. Nesse momento são 3, já vou te explicar sobre o pagamento de um deles. Então, essa renovação de contrato do Memphis Depay é super importante. A gente precisa entender quando é que isso vai acontecer. As tratativas ocorrem nesse momento. Segunda informação absolutamente relevante: o Corinthians já foi avisado pelo staff do Memphis de que se não houver a renovação do contrato, o Memphis entrará automaticamente na FIFA para cobrar os 45 milhões de reais de dívida que o Timão tem para com o atacante holandês. Esses 45 milhões foram acumulados nesse contrato de 2 anos e se referem a bônus não pagos por títulos, jogos, gols e assistências. E aqui vem uma parte importante. É natural que em no máximo 1 ano a FIFA condene o Corinthians ao pagamento. É líquido certo que essa condenação virá. E em vez de 45 milhões, com juros e correção, essas cifras podem superar com facilidade 50 milhões de reais. E o Corinthians teria de pagar no ato para se livrar de mais um transfer ban futuro. Se houver a renovação do contrato entre Corinthians e Memphis Depay, o Memphis já autorizou o Corinthians a parcelar esses 45 milhões de reais em até 3 anos, caso o Timão aceite oferecer 3 anos de contrato pro jogador holandês. Só para arrematar, importante contar que nessa sexta-feira o presidente Osmar Stabile conseguiu derrubar um dos 4 transfer bans contra o Timão. Ele pagou o mais barato deles, pouco mais de 1 milhão de reais à FIFA, por 3 multas impostas ao Corinthians por derrotas no tribunal da FIFA. Toda vez que você perde uma causa na FIFA, você tem uma multa. O Corinthians havia acumulado 3 multas e não fez esses pagamentos. Agora, com essa quitação pouco superior a 1 milhão de reais, o Corinthians deixa de ter 4 transfer bans contra si e tem 3.
Restam na FIFA uma dívida com o Philadelphia Union de mais ou menos 8 milhões de reais pelo José Martinez e outros 6 milhões de reais com o Midland pelo Charles. A outra pendência que resultou em transfer ban é nacional. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas cobra, desde sexta-feira passada, o pagamento da terceira parcela de um grande acordo com a CNRD, a dívida de 8 milhões de reais. Essa talvez seja a mais grave, porque é possível que ainda que o Corinthians faça a quitação desses 8 milhões de reais e que ele não tenha autorização de imediato para voltar a registrar atletas. Você permaneceria com o Memphis? Renovaria com o holandês ou não? Já uso o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fábio, desde o começo do ano o Remo é um dos interessados e sempre o Pedro Raul recusando a ideia. Tem só um ponto importante, o Corinthians aceita emprestar o Pedro Raul de graça. A única condição que o Corinthians impõe é de que o clube que o contrate pague 100% dos seus salários, 750 mil reais por mês. Hoje, o Remo tem como os principais salários 350 mil reais mensais. Então, há dois grandes impeditivos. O primeiro, Pedro Raul tem relutado com a ideia de jogar no Remo, e o segundo, essa questão financeira. Para citar um caso, o Patrick ganha no Santos 750 mil reais mensais, o volante, meio campista que joga no Remo, né? E o Santos arca com 100% dos salários do Patrick enquanto atleta do Remo, ou deveria arcar, porque o Santos tem atrasado os pagamentos dos salários e dos direitos de imagem, são 6 meses de imagem atrasada e outros 3 meses de salário em carteira, tá bom? Resposta do Corinthians à pergunta do Thiago Henrique. O Thiago quis saber quando é que a Arena do Corinthians vai estar apta a receber a nova carga de torcedores após a retirada das cadeiras. Ainda não temos essa confirmação, precisamos do laudo da polícia e também dos bombeiros. Muito obrigado. Tá? O Diogo Silva, estou perguntando aqui, estou conversando com o Diogo Silva, o empresário do André, sobre uma suposta proposta oficial da Juventus. Juventus tem interesse no André, já abriu conversas, rolou uma videoconferência, e eu estou tentando checar se houve a apresentação de uma oferta. Primeira resposta do Diogo Silva, nada oficial. Na segunda resposta, aí eu perguntei assim, mas é verdade que os italianos sinalizaram com uma oferta perto dos 18 milhões de euros que o Corinthians quer? Não sinalizaram nada ainda, tá? Sobre o Pedro Raul no clube, não. O Corinthians está louco para se livrar do Pedro Raul, mas não consegue. Cara, o Pedro Raul foi um dos piores negócios da história recente do Corinthians. Pedro Raul jogava no México e ele tinha menos gols do que o goleiro do time dele, o Volpi. O Volpi, goleiro, tinha mais gols do que o centroavante do time. Ainda assim, o Corinthians se comprometeu a pagar para o Toluca 25 milhões de reais pelo Pedro Raul e 750 mil reais por mês de salário num contrato de 5 anos. Não satisfeito com essa enorme cagada, o Corinthians ainda atrasou os pagamentos para o Toluca, e o que eram 25 milhões de reais pela compra se transformaram em 40 milhões de reais. É por essas e outras que, embora eu e vocês sejamos super ansiosos e adoremos falar sobre reforços, para contratar assim é melhor não contratar, cara. Olha o buraco que o Corinthians se meteu, 40 milhões de reais pelo Pedro Raul, que não tem um gol marcado pelo time. E o Corinthians tenta se livrar do cara e o cara não quer sair, ganha 750 mil reais por mês num contrato de 5 anos. O Rodrigo W4P está perguntando se o Corinthians não vai conseguir vender ninguém nessa janela. Existe uma esperança de que a Juventus faça a proposta pelo André. Especularam que o Dieguinho, cara, essas tem umas cavadas. O ano passado chegaram a dizer que o Zenit estava disposto a pagar 22 milhões de euros pelo Guinegão. E eu dizia, pessoal, isso é uma cascata, não tem absolutamente nada. No final das contas, não teve. Aí, agora estão falando que um time... Qual que é o nome do time? Peraí. O negócio é sobre o Dieguinho. Que o Dieguinho do Corinthians estaria na mira de um time da Europa disposto a pagar 12 milhões de euros. PAOK da Grécia. 12 milhões de euros. Aí eu fui pesquisar. Qual foi a maior compra da história do PAOK? Foi no ano passado, de um meio atacante grego, time da Grécia, e sobre o Guinegão. O Corinthians recusou nos últimos dias uma proposta pelo Guinegão. Do Las Palmas, da segunda divisão da Espanha, era um empréstimo com opção de compra.
Salve, Nicola. Esse aqui é torcedor do Corinthians, um dos mais antigos parceiros do canal. Salve, Nicola. Tô aqui sentado na arquibancada da arena mais bonita. Tá no estádio vendo live. Que legal. Que legal. 2-0 hoje. 2 do Yuri. Abraços para você e sua família. Transferban cai quando? Certamente não nessa semana. A partir da próxima semana, o Corinthians vai tentar começar a resolver os problemas. O presidente havia dito que a prioridade era primeiro resolver os problemas com os atletas. Nessa semana foi pago o direito de imagem de maio e a promessa de que até o início da próxima semana será pago o direito de imagem de junho. Depois de resolver essa pendência, aí sim o Corinthians começa a trabalhar para pagar os 8 milhões de reais ao Philadelphia Union pelo José Martinez, os quase 2 milhões de reais de multa na FIFA e mais 6 milhões de reais com o Charles, com o Midland pelo Charles. Em paralelo a isso, há também uma negociação que já está acontecendo com a CNRD. O Corinthians sugeriu que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas aceitasse o pagamento de 8 milhões da parcela que venceu na última sexta-feira, somente em 31 de agosto. E aí, como contrapartida, o Corinthians também, em 31 de agosto, pagaria a parcela de 8 milhões de reais que vence em 17 de outubro, tá bom? Boa noite. Por que tanta insistência em Memphis para ficar? Por quê? Caro demais, será que ninguém acorda? Abraços, campeão. Vamos lá. Pergunta é bem boa e tem por trás uma lógica nessa história. O torcedor do Corinthians talvez não tenha direito a reforços nessa janela, diante de toda a dificuldade com a grana, com os transferbans. Dito isso, importante contar que a perda do Memphis Depay é por si só uma notícia ruim. Você é um corintiano mais sensato, mais centrado e está entendendo que a saída seria bacana, mas muita gente entende que a saída do Memphis Depay seria um prejuízo. Então, o Corinthians vai tentar, na medida do possível, conduzir essa negociação ou a possibilidade de uma saída de maneira mais vagarosa, sem abrir mão do Memphis. O que dá para dizer é que a negociação é difícil. O Corinthians bateu, eu conversei com o Marcelo Paz na segunda-feira, pouco antes de entrar no tempo técnico. E na segunda-feira o Marcelo Paz falou: Nicola, o que eu posso te contar é que o Corinthians fez essa proposta e não pode melhorar nada dessa proposta. A gente chegou ao nosso teto, ao nosso limite, tá? Eu liguei para ele porque o GE havia publicado por volta das 6 da tarde da segunda-feira que a conversa havia esquentado e existia um otimismo em relação à renovação. O que dá para dizer é que o Corinthians imagina que o Memphis não tenha tanta proposta e esperava por um sim do Memphis. Na terça-feira veio a contraproposta do Memphis recusando a primeira oferta do Corinthians e pedindo mais dinheiro. O Corinthians deixou bem claro, pessoal, não tem R$1 a mais, é 2 milhões de reais por mês de salário, nenhum bônus ao longo do tempo de contrato, vocês vão ter direito a um percentual em cima de iniciativas novas. Por exemplo, a Easy Seguros lança um produto com a cara do Memphis Depay, o Memphis passa a ter como garoto propaganda um percentual, o Corinthians também fica com uma grana. O Memphis apresenta um evento de um parceiro, o Memphis fica com uma grana. É isso tudo que foi oferecido e debatido com o Memphis Depay. O Memphis, segundo o Samir Carvalho, eu não consegui confirmar com o presidente Osmar Stabile, o Memphis teria ligado para o presidente lá de Ibiza, para falar: ó, presidente, eu consigo baixar um pouco minha pedida, mas eu preciso que você melhore um pouco a sua oferta. Além dessa questão de diferença do salário, tem talvez o maior entrave, que é hoje a questão da dívida. O Corinthians deve cerca de 45 milhões de reais ao Memphis Depay pelos 2 primeiros anos de contrato. Esses 45 milhões são a soma de bônus que não foram pagos por jogos, gols, assistência e títulos, tá? O Memphis quer ganhar esses 45 milhões de reais praticamente à vista, e o presidente está dizendo que não há a mínima chance de fazer esse pagamento de 45 milhões à vista. O presidente quer parcelar esses 45 milhões ao longo dos 2 anos de contrato, beleza? E esse papo de que o Corinthians pode vender 2 de seus jogadores da base para a Europa, diante de toda a dificuldade financeira, o Corinthians adoraria que existissem propostas por Dieguinho e Guinegão. Bora aos boatos. O Dieguinho interessaria ao PAOK. A proposta divulgada de até 12 milhões de euros com bônus. Só para observar uma coisa importante. O PAOK tem como sua maior compra da história um negócio fechado no ano passado por um meia grego chamado Zafiris. O Zafiris custou 10 milhões e meio de euros. Alguém acha que o PAOK pagaria 12 milhões de euros no Dieguinho, que é reserva do reserva no Corinthians? Enfim, essa é uma especulação. O Corinthians alega ainda não ter recebido nenhum comunicado oficial do PAOK em relação ao Dieguinho. Jogador que já havia sido especulado também no Bruges, aí sim com uma proposta muito mais realista de 5 milhões de euros. Pois bem, em relação ao Guinegão, houve uma proposta nos últimos dias do Las Palmas, da segunda divisão espanhola. O Las Palmas sugeriu o empréstimo do Guinegão por uma temporada, com pagamento de 1 milhão de euros e uma opção de compra. O
Corinthians entendeu a cifra como muito baixa e acabou descartando a operação de empréstimo do Guinegão. Você, torcedor do Corinthians, acha que Guinegão, 19 anos de idade, e Dieguinho, 18, valem quanto? Quais seriam os valores que você pediria para se desfazer da dupla? Estou curioso para saber a opinião de vocês. Usem o espaço para comentário e registrem o que pensam, beleza? Informação importante, Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Isso porque o vínculo dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro e não haverá renovação automática do contrato. O Grêmio imaginava que bastava que o atacante disputasse 50% dos jogos do time na temporada, que o vínculo seria prorrogado de forma automática por mais um ano. Mas, na conclusão do acordo do atual contrato, essa cláusula foi excluída e dessa maneira não haverá renovação automática. Um enorme tombo para os dirigentes gremistas. E aqui vem outra informação importante. O tricolor gaúcho, até para não correr o risco de perder alguém que tem feito enorme sucesso, abriu os cofres na tentativa da manutenção do Carlos Vinícius. Essa renovação ainda não aconteceu, existem conversas, mas existem também outros clubes brasileiros interessados. Dá para dizer que o Corinthians é um deles. O Carlos Vinícius é torcedor do Corinthians e chegou a ser sugerido para o Timão nas últimas 3 janelas. O Corinthians sempre desconfiou da capacidade do atleta, o Grêmio foi o único a confiar e acreditar e oferecer R$950 mil, seu salário atual. Importante contar que o Carlos Vinícius nesse ano soma 35 jogos com 18 gols e uma assistência, são 10 gols no Brasileirão. Ele foi ultrapassado pelo Pedro, que marcou 2 vezes contra a Chapecoense e foi para 12 gols marcados. Carlos Vinícius caberia no seu time de graça. Assina-se um pré-contrato agora e recebe o jogador a partir de janeiro do ano que vem. É natural que se ele ganha algo próximo a R$1 milhão mensais hoje, que ele peça pelo menos R$1,5 milhão, R$1,6 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas. Essa é uma observação importante. Centroavante de 31 anos de idade, que tem feito enorme sucesso com a camisa do tricolor gaúcho. Use espaço para comentar e opine sobre o tema. E Memphis Depay virou alvo de mais uma proposta do exterior. Mas calma, torcedor corintiano. O interessado é uma equipe chamada Çorum, que acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão na Turquia. Nada que possa mudar o preço do dólar. Importante registrar que o Memphis tem trabalhado nos bastidores para renovar o contrato com o Corinthians. Por meio de seus representantes, ele pediu para avisar que topa ficar no Timão desde que o Corinthians lhe ofereça 3 anos de contrato. E nesses 3 anos pode haver o parcelamento daqueles R$45 milhões de dívida. O Memphis aceita uma redução do salário, mas ele quer ganhar mais do que o Corinthians oferece. Só para contar que até 31 de julho, ou seja, até sexta-feira dessa semana, o Memphis tem direito a R$6 milhões mensais. O Corinthians ofereceu R$2 milhões e o Memphis quer um valor entre essas duas cifras que eu citei. Importante contar também que o staff do Memphis entende que se não houver a renovação do contrato agora, aí sim ele vai abrir propostas ou a possibilidade de propostas para outros clubes. Sobre bônus, a oferta alvinegra não tem nenhum pagamento de bônus novo. O Memphis Depay trabalha com alguns bônus. Vamos ver como é que essa história termina. O que eu tenho ouvido no Corinthians é de que o Timão não está disposto a mudar em absolutamente nada aquilo que lhe havia sido oferecido ainda durante a Copa do Mundo. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Felipe Tavares, Nicola, já votei e deixei like. Obrigado. Muito se fala sobre a venda do André e do Bidon do Corinthians, mas queria saber como é que anda em relação ao Yuri Alberto, ao Hugo Souza e Mateuzinho. Cara, o Yuri dificilmente vai ser vendido. O Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos e para que o negócio saia, o Corinthians pede 20 milhões da parte dele, ou seja, 20 milhões da parte dele, a proposta precisaria ser de 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar 40 milhões de euros no Yuri Alberto. Sobre o Hugo Souza, há um acordo verbal entre a diretoria e um empresário do Hugo para que, se pintar uma proposta de 13 milhões de euros, ele possa ser negociado. Mas ninguém, até agora, se manifestou disposto a gastar tudo isso. Em relação ao Mateuzinho, sondagens e não passou disso, tá bom? Marcos Antônio só pode ser vendido para fora do Brasil, escreve o Moisés Gago. O Edmar José quer saber se o Memphis vai ou não renovar. O Memphis fez mais uma contraproposta. Vamos lá. No Corinthians, durante o Mundial, fez uma oferta oficial. O Memphis esperou a Copa acabar e não respondeu. Essa resposta veio na segunda-feira com uma contraproposta que, na terça-feira, em reunião, foi descartada. O Corinthians disse, não temos a menor condição de pagar isso que você está pedindo, esqueça, não vai sair negócio. Beleza. O Memphis fez chegar aos ouvidos da diretoria do Corinthians uma segunda contraproposta.
com valor mais próximo do salário, pedindo um pequeno bônus, o Corinthians não colocou bônus, e pedindo 3 anos de contrato. O Corinthians está estudando, analisando se vale a pena ou não levar essa história adiante, tá bom? Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do melhor clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do melhor clube do mundo, o Coringão. Desde já pega o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Um grande abraço para vocês e não se mais. Até o próximo vídeo. Fui.